Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus. Amém? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: o poder da graça. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus é o poder de Deus para o crente, é o que nos move, é o que nos fortalece, é o que nos coloca de pé em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações deste mundo. A graça do Senhor é o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. E Paulo, ele rogando para o Senhor que passasse dele aquele espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás enviado para o esbofetear, e ele dizia: Senhor, por 3 vezes orando para que o Senhor tirasse aquele mal, aquele problema, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Glória a Deus. E a graça de Deus é tão poderosa que Paulo, ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, né? Porque, olha aqui, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. A graça de Deus é poder. O poder da graça, ele opera na vida do crente. Por isso, mais importante do que sairmos de uma luta, sairmos de uma dificuldade, mais importante que isso é termos o poder de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, porque com o poder de Deus nós podemos todas as coisas. Jesus disse: em Cristo somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Verdade, Deus. Nós temos o poder de Cristo em nossas mãos. Por isso que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu subirei, mas não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. É a graça de Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus, e nós precisamos desse poder.
É necessário que nós venhamos, em primeiro lugar, pedir a Deus a sua graça, a sua presença. Porque a Bíblia fala que Paulo, ele passou por inúmeras dificuldades, lutas terríveis, como ele disse em outro capítulo, em fome muitas vezes, em nudez várias vezes, em perseguições, em naufrágios, nos lugares, nas cavernas, e tantas dificuldades muitas vezes. Mas a graça de Deus, o poder de Deus descia sobre a vida de Paulo, o capacitando para não somente enfrentar as dificuldades, mas vencê-las. Aleluia. Nós precisamos do poder de Deus, a graça de Deus na nossa vida. É o poder de Deus. Aquele que tem a graça de Deus, ele tem poder e autoridade sobre o mundo espiritual da maldade, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra as trevas, os demônios e o próprio Satanás. E para vencermos, nós precisamos do poder de Deus. Aleluia. Precisamos buscar o poder de Deus, buscar a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós vamos perder. O primeiro sintoma da pessoa que está perdendo é ele perder a graça de Deus. Quando ele para de sentir a presença de Deus, ele está andando em um caminho que pode não ter volta. Então é importante nós buscarmos sempre o poder, a graça de Deus. A Bíblia nos fala no livro do Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 14, que Deus já estava cansado daquele povo, um povo de dura cerviz, um povo rebelde, um povo que não obedecia a Deus. Deus tinha tirado o povo do Egito com mão forte e estava conduzindo-os para uma terra que mana leite e mel, mas sempre eles murmuravam, sempre eles estavam reclamando, estavam constantemente irritando ao Senhor. E houve um momento que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo para conduzir vocês até a terra prometida, mas eu não vou mais no meio de vós. E Moisés, ele orou e falou com Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua graça não for conosco, se a tua presença não for conosco, se o teu poder não for conosco, não nos faça sair daqui. Como nós vamos vencer? Como nós vamos entrar nesta terra prometida? Como as outras pessoas de fora vão ver que nós somos teu povo, se não tivermos a tua presença conosco? Como nós vamos vencer, se não pela tua graça? Aleluia. E o Senhor ouviu a Moisés e disse: eu vou fazer o que você me pede. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Moisés também achou graça aos olhos de Deus. Porque Moisés era um homem íntegro, reto, andando em sinceridade na presença de Deus. E o Senhor foi no meio deles. Moisés, ele rogou a presença, a graça de Deus,
para conduzi-los no deserto. Nesta vida, a nossa vida é comparada a uma jornada no deserto. Nós estamos caminhando no rumo à terra prometida, que não é aqui neste mundo, mas é a vida eterna que o Senhor tem nos preparado. Mas se a presença de Deus não estiver conosco, nós vamos nos perder no meio do caminho e vamos morrer no deserto e não vamos alcançar esta terra prometida. Nós precisamos da graça, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, porque quando o Senhor está conosco, quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, é como foi lido aqui que Jó disse: ainda há esperança para a árvore que for cortada, ainda se secar na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, porque é o poder de Deus que faz florescer, que faz frutificar, que nos fortalece para enfrentarmos a dificuldade e prosseguirmos, sabendo que Ele está na frente e vai dar vitória para aquele que nele confia. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz que nunca se viu, nem com seus olhos percebeu, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Glórias a Deus. A graça de Deus. Busca a graça de Deus para alcançar as vitórias que Deus tem para a nossa vida. Glórias a Deus. Porque constantemente nós somos atacados pelo inimigo. E o inimigo, Satanás e seus demônios, eles são reais. Sempre nós sentimos um desânimo. Do nada nós sentimos uma fraqueza, um desânimo, não dá vontade de fazer nada, muitas vezes não dá vontade de vir para a igreja, ficamos desanimados e às vezes não entendemos nem o porquê. Isso é um sintoma de um ataque espiritual que traz um desânimo para a nossa vida. Mas quando nós buscamos de Deus e recebemos a graça e a presença de Deus, aleluia, como está escrito, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia. A graça de Deus é poder de Deus para a nossa vida. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Em Daniel 3,15 a seguir, a Bíblia nos fala de 3 homens cheios da graça de Deus. Por que nós sabemos que eles estavam cheios da graça de Deus? Porque o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e disse que todos deveriam se prostrar, se ajoelhar diante daquela estátua e adorar a estátua quando fossem tocados os instrumentos musicais. E quem não adorasse aquela estátua seria lançado na mesma hora dentro de uma tal fornalha de fogo ardente. Seria morto, queimado vivo. Mas aqueles homens, eles negaram o pedido ou a ordem do rei e disseram: não vamos nos ajoelhar, não vamos nos prostrar diante da sua imagem, correndo risco de vida.
Quem faria isso se não tivesse cheio da graça do poder de Deus? Um homem natural, na mesma hora, se prostraria diante daquela imagem. É o que acontece hoje. Muitos se desviam, muitos deixam de vir à igreja, porque se prostram diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das tentações do diabo, se curvam, se prostram, deixam de buscar a Deus. Mas se tivermos a graça de Deus, nós não vamos nos curvar. Aleluia. Com a graça de Deus, nós vamos estarmos firmes diante de qualquer que seja o problema, a dificuldade. E aqueles homens negaram o pedido ou o mandado do rei, o edito que o rei fez. E o rei fez uma pergunta para eles e disse: é de propósito que vocês não querem adorar a minha imagem, nem servir aos meus deuses? Pois eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E se vocês não adorarem a minha imagem, quem será o Deus que poderá livrá-los da minha mão? E fez o desafio. Glória a Deus. Quem sabe, irmãos, o diabo também não faça esse desafio, e com certeza faz constantemente. Fala: Deus, quem é o Deus que vai te livrar? Quem é o teu Deus que vai te dar a vitória? Cadê o teu Deus que não te deu a vitória até agora? Aonde está o teu Deus que você não recebeu nada? Aonde está o teu Deus que você continua na prova? Cadê o teu Deus? E vem o diabo a desafiar, a dizer: onde está o teu Deus? Você não está na igreja, não está buscando, e cadê o seu Deus? Mas eles, cheios da graça, diz: o nosso Deus a quem nós servimos, Ele vai nos livrar, Ele vai fazer, aleluia, o nosso Deus vai fazer, e mesmo se Ele não fizer, rei, fica sabendo que não vamos nos curvar, não vamos voltar atrás, vamos continuar firme, porque o nosso Deus, Ele pode fazer chover nessa fornalha, Ele pode fazer nascer onde não tem nada, Ele faz a água regar a raiz morta e brotar, ver a vida onde não tem vida, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho no meio do mar, Ele fecha a boca de leão. O nosso Deus é poderoso e pode fazer todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. É o poder da graça. Aleluia, aleluia. E aqueles homens ficaram firmes, não voltaram atrás. Não vou voltar. Então não volta. Creia, confia em Deus. Pode estar difícil. No caso dele estava muito mais difícil. E a Bíblia diz que o rei se enfureceu, mudou o seu semblante, mandou os homens mais fortes que tinham amarrá-los e lançá-los na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. E o fogo estava tão intenso que os homens que jogaram eles dentro da fornalha morreram queimados. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele se assustou.
Falou: ué. O rei perguntou: nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Como eu estou vendo 4 passeando livremente dentro da fornalha, e um tem a aparência dos filhos dos deuses? Aleluia! Porque eles tinham o poder de Deus. Então busca a graça de Deus, busca a presença de Deus, porque quando você buscar a presença de Deus, o poder de Deus, alguém vai te olhar de fora, alguém vai te olhar e vai falar: ué, eu não vi ali que estava derrotado, eu não vi que ela já tinha sido derrotada, caiu, perdeu, não tinha perdido, como que agora está de pé, como que está dando risada, como que está alegre? Eu vi tristeza, agora eu estou vendo sorriso. O que é isso? O que é isso? É poder de Deus, é poder de Deus, é o poder de Deus. Quem tem o poder de Deus, ele ri diante da face do inimigo, porque sabe que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Busca a graça, busca o poder de Deus. Alguém lá de fora vai olhar e vai admirar: é Deus na vida dele, é Deus. Eu estou vendo algo diferente, eu estou vendo ali alguém parecido com os anjos, alguém celestial. É a mão de Deus, é poder de Deus operando na tua vida. Fica firme, busca a graça de Deus, porque a graça de Deus é poder de Deus para te dar vitória. Aleluia. Alguém vai olhar e vai dizer: eu estou vendo alguma coisa diferente. Não está sozinho, não está sozinha, não está andando sozinho. Tem alguém ali junto, tem um poder de Deus na tua vida. É a graça, a graça, a graça de Deus. Aleluia. A graça é poder. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É o poder da graça, irmãos. Quem tem a graça de Deus não volta atrás. Vai em frente. Não desiste. A Bíblia também nos fala aqui em 1 Samuel que havia um menino, um rapaz, mas esse tinha o poder de Deus, cheio da graça de Deus. Todo mundo, todo o povo de Israel, o exército de Israel, estava com medo de um homem, um gigante chamado Golias, um gigante filisteu. Todo mundo com medo. E o desafio era enfrentar aquele gigante, mas ninguém queria. Todo mundo recuando, todo mundo se esquivando. Vai você, outro não, vai você. Ah, você é mais forte, mais treinado na guerra. Ah, você é mais bonito, você é mais forte, mais feio. Você, qual for a qualidade? Um falando para o outro: vai você, vai você. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, porque lhes faltava o poder de Deus. Porque a Bíblia nos diz que não foi nos dado o espírito de temor, mas o Espírito Santo de Deus. E Davi, aquele jovem cheio do Espírito Santo, quando ele ouviu Golias desafiando, ele logo disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Eu vou contra ele. E ele não tinha capacidade física nenhuma. Ele não tinha uma metralhadora na sua mão. Ele não tinha uma bazuca. Ele não tinha um tanque de guerra para enfrentar o gigante. Ele não tinha um leão na sua
segurado ali nas correntes para soltar em cima daquele filisteu. Ele não tinha armamento pesado para enfrentar aquele filisteu, mas ele tinha o poder de Deus para derrotar aquele gigante. Ele disse: eu vou, porque eu tenho o poder de Deus. E você e eu, quando nós recebemos o poder de Deus, que é a graça do Senhor, nós perdemos o medo. Fala: eu vou enfrentar. Satanás está se levantando para tentar me derrubar, mas eu vou contra ele pelo poder de Deus que habita na minha vida, através do Espírito Santo. Eu vou vencer. Este gigante vai cair por terra. Está afrontando o povo de Deus, está afrontando a tua vida, mas vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É o poder de Deus. Aleluia. Ele não tinha nenhuma espada na sua mão. Não tinha espada. O rei Saul tentou colocar uma armadura nele, mas aquela armadura não servia para ele. Porque a armadura de Deus é a que serve no crente. O que nos reveste, revestimos de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e depois, tendo feito tudo, estar firmes diante das astutas ciladas do diabo. Resistiu o diabo, diz a palavra, resistiu o diabo, porque você sujeita a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Porque ele vai fugir? Porque você é forte? Não, porque você tem o poder de Deus. Tem o poder, é a graça, o poder de Deus que derrota Satanás e põe ele para correr. Ele pode se levantar. É um gigante, o problema é grande, é gigante, ninguém tem coragem mais de enfrentar. Mas o que tem o poder de Deus e tem a graça de Deus, ele vai para cima. Eu vou para cima, tenho só uma pedrinha só na minha funda. Eu vou acertar, eu vou derrubar. E Davi rodou aquela pedrinha, e a primeira pedrinha foi na testa do gigante, que caiu por terra, porque aquela pedrinha era o poder de Deus. Aleluia. É o poder de Deus, o poder da graça. A graça de Deus é poder de Deus. Quanto mais cheios da graça, mais poder de Deus nós temos para vencer qualquer batalha. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo. Glória a Deus. Teve alguns grandes homens de Deus, e um deles, teve muitos homens de Deus na palavra, na Bíblia nos fala, mas teve um que entendeu muito bem o significado da graça de Deus. Esse era Eliseu. Eliseu andando com Elias, e Elias era um grande homem de Deus, que orava a Deus, e Deus mandava fogo dos céus. E chegou o dia em que Deus ia levar Elias, e Elias perguntou para ele: pede agora o que você quer. E ele disse: eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Que ousadia que teve Eliseu. Porque Elias não era um profeta pequeno, ou seja, Deus operava grandes coisas. Elias foi um homem que
orou e Deus fechou os céus por 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo, sem ter nuvem nenhuma no céu, senão uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Deus mandou a tempestade de chuva. Elias era um homem que ficou no ribeiro, sendo sustentado a pão e carne pelos corvos. Deus mandava os corvos sustentar Elias. Elias era um grande homem de Deus. Por 3 vezes Acabe mandou os soldados, o capitão mais 50 homens, para buscar Elias, que estava no monte. E Elias disse: se eu sou homem de Deus, Deus vai mandar fogo dos céus, vai consumir você e seus 50. E fogo do céu descia sobre os soldados de Acabe, e Elias estava ali firme, ao poder de Deus. Aleluia. E Eliseu pediu: eu quero dobrado, eu quero porção dobrada. Então nós precisamos aprender um pouco com Eliseu, falar graça de Deus. Aleluia. Vamos pedir para Deus a graça de Deus. Aleluia. E a graça de Deus é para quem quer, para quem pede. Jesus, ele disse assim: se o pai ouvir o pedido de um filho, falando: pai, me dá um pão, aquele pai vai dar uma pedra no lugar de pão? Claro que não. Ele vai dar o pão para o seu filho. Então, se o homem, nós que somos maus, sabemos dar as boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus não dará do Espírito Santo para quem pedir, do poder de Deus. Quando nós pedimos o poder de Deus, a graça de Deus, o Senhor, ele nos concede, porque ele é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Então peça a graça de Deus. Busca a graça de Deus, que é o poder de Deus para você vencer. Eliseu pediu, e Elias falou: olha, eu não sei se Deus vai conceder, mas se quando eu for levado para os céus, você vê, Deus vai te dar. E de repente eles caminhando junto, a Bíblia diz que veio uma carruagem descendo do céu com um cavalo de fogo e separou os dois, e Elias subiu aos céus em um redemoinho, e a capa de Elias caiu no chão, e Eliseu, vendo aquilo, pegou a capa, e talvez ele perguntou: e agora? Eu vi. E quando ele chegou na beira do rio Jordão, ele pegou a capa de Elias e bateu nas águas e disse: aonde está o Deus de Elias? E as águas se abriram, porque a graça de Deus é poder de Deus para aquele que busca. As águas vão se abrir, os problemas vão fugir, você vai vencer com a graça que é poder de Deus na tua vida. Mergulha, busca a graça de Deus, peça a Deus, que Deus dá liberalmente a todo aquele que pede a graça, e cheio da graça, as águas do rio vão se abrir, os problemas vão sumir, você vai vencer. Aleluia. É o poder de Deus. Aleluia. E a prova de que Deus deu porção dobrada da graça dele para Elias foi que até depois da morte, ou melhor, para Eliseu, até depois da morte de Eliseu, muitos, vamos dizer, anos depois, a cova de Eliseu estava aberta, e os ossos de Eliseu lá no fundo da cova, e um soldado em plena batalha morreu, e pegaram aquele soldado e jogaram dentro da cova de Eliseu. Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, ele voltou à vida de novo, porque era porção dobrada, era poder de Deus.
O poder de Deus, faz o morto reviver. Aquilo que está perdido vai voltar. O que você acha que está morto, vamos no poder da graça, vai voltar à vida. O poder da graça vai reviver os teus sonhos que estão perdidos. Está morto para todos, mas Deus vai reviver pelo poder da graça. A graça de Deus, busca a graça de Deus, busca a presença de Deus, porque é poder de Deus para a solução da vida, da tua vida, da vida do crente. Aleluia. Precisamos da graça, precisamos do poder de Deus. Glórias a Deus. Porque quando estamos tristes, como estamos meio fracos, e aí de repente o Senhor nos manda a sua graça, então nós nos revigoramos. É como um carro, é como um automóvel que está ali acabando o combustível. Ele começa a falhar, começa a engasgar, começa a tossir, não quer andar, dá um passo, uma rodada para frente e não quer mais, está falhando, está faltando combustível. Mas quando o crente está andando meio com dificuldade, meio triste, ele recebe o combustível de Deus, a graça de Deus, e ele sai disparada, sai correndo, porque o tanque está cheio agora. Eu vou longe, estava acabando o combustível, veio a graça de Deus, agora eu vou longe, agora eu vou mais longe, eu agora oro mais forte, eu agora posso jejuar mais, eu agora posso falar que Deus ele faz, porque eu estou cheio, meu tanque está cheio. É graça, é poder de Deus. Aleluia. A graça é poder de Deus. Aleluia. Busca a graça, pede a graça, enche o seu tanque desse combustível que vai te levar mais para frente, vai te levar mais adiante. Estava parando, estava meio desanimado, mas quando é abastecido com a graça de Deus, ele caminha. Olha só, Elias estava desanimado, Elias estava ali dormindo, estava acabando o combustível dele. O Senhor mandou um anjo, olha, leva um pão cheio de graça para ele, e um pão da brasa cheio de graça. Elias comeu aquele pão e falou: vai para frente, Elias. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites, porque o tanque estava cheio. Era o poder de Deus na vida dele. O alimento do crente é a graça que nos enche e nos faz ir mais adiante. Vai mais adiante, e o poder de Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Busca a graça de Deus, irmãos. Precisamos dessa graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra. A graça de Deus é o que nos basta.